Existe um momento na vida em que tudo parece instável, como se o chão estivesse cedendo lentamente sob os seus pés, como se as certezas que antes te sustentavam simplesmente desaparecessem sem aviso, e você começa a se perguntar em silêncio se ainda existe proteção ao seu redor, se ainda existe alguém olhando por você quando ninguém mais vê. E é exatamente nesse ponto que a mensagem do Salmo 125 entra com uma força que não é barulhenta, mas é impossível de ignorar, porque ela não vem para te entreter, ela vem para te despertar. O texto revela que aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E isso não é uma metáfora bonita, isso é uma afirmação espiritual profunda, porque enquanto tudo ao seu redor pode mudar, cair ou desaparecer, existe uma estabilidade que não depende do mundo externo. Existe uma força invisível que sustenta quem decide confiar. E talvez você esteja ouvindo isso agora justamente porque precisava lembrar que nem tudo o que parece frágil realmente está perdido, porque há uma proteção que não pode ser vista, mas pode ser sentida. E se nesse momento você sente que precisa de um recomeço, de uma resposta ou simplesmente de paz, então permanece até o final, porque essa não é apenas uma oração. É um alinhamento espiritual que pode mudar o que você ainda nem consegue explicar. E quando o Salmo continua dizendo que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, isso revela algo que a maioria das pessoas ignora todos os dias. Você não está sozinho nem nos seus piores momentos, nem nas suas noites mais silenciosas, nem nas batalhas que ninguém vê. Existe uma proteção constante, firme, silenciosa e inabalável ao seu redor, mesmo quando você não percebe. E talvez o maior erro que alguém pode cometer é achar que precisa ver para acreditar, quando na verdade é o contrário. É acreditar para começar a enxergar, porque existem livramentos que você nunca vai saber que aconteceram. Existem caminhos que foram desviados antes mesmo de chegar até você. Existem ataques que foram interrompidos sem fazer barulho. E enquanto você pensava que estava apenas sobrevivendo, na verdade estava sendo sustentado. E é nesse momento que você precisa fechar os olhos por alguns segundos e respirar fundo, não como alguém que está fugindo do mundo, mas como alguém que está se reconectando com uma verdade maior. Porque a proteção de Deus não depende da sua força, da sua coragem ou do seu entendimento. Ela depende da sua confiança. E confiar não é sentir segurança, é decidir permanecer mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. E o Salmo vai ainda mais profundo quando afirma que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a terra dos justos. Isso significa que aquilo que te oprime não tem autoridade permanente sobre a sua vida. Aquilo que te angustia não tem direito de governar seus dias. Aquilo que tenta te derrubar não foi estabelecido para vencer. Pode até existir pressão, pode até existir luta, pode até existir momentos de dúvida, mas não existe domínio eterno do mal sobre quem decidiu permanecer firme. E isso muda completamente a forma como você enfrenta os seus problemas, porque você deixa de lutar como alguém que está tentando sobreviver e começa a viver como alguém que já está sendo protegido. E nesse momento, dentro da sua mente, talvez existam vozes dizendo que nada vai mudar, que você está sozinho, que não tem saída, mas essa não é verdade. Isso é apenas o eco do medo tentando te convencer a parar. E agora, nesse exato instante, você pode fazer algo diferente. Você pode declarar, mesmo sem sentir. Você pode afirmar, mesmo sem ver. Você pode confiar, mesmo sem entender. Porque a fé verdadeira não nasce da certeza. Ela nasce da decisão de não desistir. E agora, com essa consciência despertando dentro de você, essa oração começa a tomar forma não como palavras repetidas, mas como uma conexão real. Então, em silêncio ou em voz baixa, acompanha esse momento. Senhor, eu reconheço que existem dias em que eu me sinto fraco, dias em que minha mente se enche de dúvidas, dias em que parece que tudo está fora do lugar. Mas hoje eu escolho confiar. Não porque eu tenho todas as respostas, mas porque eu sei que o Senhor está ao meu redor, me guardando,
me sustentando e me direcionando mesmo quando eu não percebo. Fortalece o meu interior, acalma os meus pensamentos, remove todo o peso que não vem de ti. Quebra agora toda a sensação de abandono, toda insegurança, toda ansiedade que tenta me dominar. Eu declaro que não estou sozinho. Eu declaro que existe uma proteção invisível me cercando. Eu declaro que aquilo que é mal não terá domínio sobre a minha vida. Guia os meus passos, alinha o meu coração, renova a minha fé, e que a partir de hoje eu consiga caminhar com mais firmeza, com mais paz e com mais confiança, porque eu sei que o Senhor está comigo. E se nesse momento essa oração tocou você de alguma forma, escreve o seu nome nos comentários, porque esse é um ato de fé. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa sentir essa proteção também. Porque quando você ativa a sua fé, algo começa a se mover. E aquilo que antes parecia impossível começa, aos poucos, a se transformar. E agora, ao se aproximar do fim desse momento, não encare isso como um encerramento. Encare como um começo silencioso dentro de você. Porque aquilo que foi liberado aqui não termina quando o vídeo acaba. Continua ecoando no seu espírito, continua te acompanhando nas decisões que você vai tomar, nos caminhos que você vai percorrer e até mesmo nos pensamentos que vão surgir quando ninguém estiver por perto. Porque a verdade revelada pelo Salmo 125 não é algo passageiro. Ela é uma realidade constante para quem decide confiar. Você não está exposto como imagina. Você não está desprotegido como o medo tenta te convencer. Você está cercado por algo maior, algo mais forte, algo que não falha. E mesmo que os dias ainda tragam desafios, mesmo que existam momentos em que tudo pareça incerto, existe uma estabilidade sendo construída dentro de você agora. Uma firmeza que não depende do que acontece fora, mas do que foi estabelecido dentro. Então, antes de sair desse vídeo, toma uma decisão simples, mas poderosa. Não carregue mais sozinho aquilo que você tentou suportar até aqui. Não continue alimentando pensamentos que te enfraquecem. Não permita que o medo tenha a última palavra. Escolhe confiar, mesmo que seja um passo de cada vez, porque é assim que a transformação começa. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um propósito até nesse momento, até nessa pausa que você decidiu fazer para ouvir essa mensagem. Então escreve o seu nome nos comentários, porque isso não é apenas interação, é um posicionamento espiritual. É como se você estivesse dizendo: eu estou aqui, eu acredito, eu recebo essa proteção. E enquanto você faz isso, outras pessoas também vão ver, outras vidas também vão ser tocadas, e isso cria algo maior do que você imagina. E se essa oração falou com você, compartilha com alguém que precisa sentir isso agora. Alguém que talvez esteja passando por um momento difícil e ainda não encontrou palavras para expressar o que está sentindo. Porque às vezes um simples envio pode ser a resposta que alguém estava esperando. E se ainda não faz parte dessa família, se inscreve agora no canal A Chave da Eternidade, porque aqui você não vai encontrar apenas palavras, você vai encontrar direção, força e conexão com algo que realmente transforma. E que essa paz que começou a nascer dentro de você, agora continue crescendo, continue se fortalecendo e te acompanhe em cada passo, em cada decisão e em cada novo dia, porque a partir de hoje, você não caminha mais sozinho. Você caminha cercado, sustentado e guardado. E isso muda tudo.